Antes de começarmos, é altamente recomendável que o espectador seja criterioso. O conteúdo que se segue é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Este é o testemunho literal do Tribunal Federal sobre o julgamento de Sean Diddy Combs, conforme relatado pelo Inner City Press. Ninguém o esperava. A sala estava tensa. Os olhos fixaram-se na testemunha seguinte até que as portas das traseiras se abriram e Will Smith entrou. Suspiros ecoaram. Até o juiz congelou. Nenhum anúncio, nenhuma declaração pré-escrita, apenas Will a apresentar-se por conta própria. Até esse momento, manteve-se em silêncio enquanto o seu nome aparecia em manchetes, fugas de informação judiciais e gravações de áudio sussurradas, consideradas demasiado perturbadoras para serem divulgadas. Mas algo tinha mudado. Talvez tenham sido os rumores. Talvez tenha sido a traição de pessoas em quem confiava. Talvez tenha sido ouvir aquela fita a tocar à porta fechada. Fosse o que fosse, Will já tinha deixado de se esconder. Não estava no banco dos réus como uma celebridade. Estava ali como um homem que via muito e dizia pouco. E quando começou a falar, o tribunal não estava preparado para o que iria ouvir. Porque o que Will revelou sobre Diddy, as festas, a manipulação e o medo não foi apenas explosivo. Foi um aviso. Começou como qualquer outro dia do julgamento de Diddy. A sala fervilhava de conversas rasteiras. A imprensa agachou-se nas fileiras designadas e os advogados sussurravam estratégias enquanto esperavam pela próxima testemunha agendada. Mas quando as portas laterais se abriram e Will Smith entrou no tribunal sozinho, sem comitiva, sem pessoal jurídico, sem anúncio, a sala mudou. Ouvia-se um alfinete cair. Algumas pessoas acharam que foi um erro. Outros achavam que era uma farsa. Mas a forma como Will caminhava, lenta, concentrada, com aquele velho estecismo do maluco no pedaço dissolvido em algo mais cru, dizia a todos que aquilo era real. O juiz levantou uma sobrancelha, e Diddy, que estava presunçosamente sentado à mesa da defesa, pareceu subitamente tenso. Will foi diretamente para o banco das testemunhas. Não estabeleça contacto visual com ninguém. Ele nem olhou, pois não? Não me pediram para vir aqui hoje. Will começou. Perguntei se podia falar. O juiz permitiu. E a partir desse momento, todo o julgamento mudou porque o que Will Smith estava prestes a dizer não fazia parte de nenhuma narrativa mediática. Não foi um vazamento nas redes sociais. Era algo que o perseguia há anos. Algo que começou numa festa sobre a qual ninguém deveria falar. Guardei muita coisa dentro de mim durante muito tempo, disse. Eu rimo em tapetes vermelhos. Ganhei prémios. Fiz filmes sobre honra e força. Mas nada disto pode esconder o que vi, o que vivenciei e quem fez com que isso acontecesse. Virou-se ligeiramente para Diddy. Você fez. Will Smith disse em tribunal que tudo começou, como muitas histórias de Hollywood, com um convite. Aconteceu através de um contacto mútuo, com alguém com quem já tinha trabalhado. Da forma como descreveram, era para ser uma celebração. Aniversário do Diddy. Nada de especial, apenas música, networking, um local onde as estrelas pudessem relaxar. Eu já tinha estado em coisas deste género, por isso não questionei. Mas no momento em que Will chegou, percebeu que algo estava errado. Foi nesta enorme mansão nas colinas. SUV pretos na frente. Segurança em todo o lado. No segundo em que entrei, o meu telefone foi levado. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Disseram que era por privacidade, sabe, para proteger os convidados. Mas parecia outra coisa, como se não quisessem que nada vazasse. Foi conduzido para dentro. As luzes eram fracas, a música baixa e estranha, ambiente, rítmica, quase hipnótica. Não havia câmaras visíveis, mas havia espelhos por toda a parte. Parecia que alguém estava sempre a observar. Will disse que, depois de alguns copos e uma conversa casual, Diddy abordou-o diretamente. Ele disse algo como, agora fazes parte da família. E ele sorriu. Aquele sorriso não era caloroso. Era propriedade. Will disse que seguiu Diddy até uma sala nas traseiras, pensando que iriam falar de negócios. Em vez disso, o que viu abalou-o profundamente. Havia pessoas a atuar, homens e mulheres. Alguns reconheciam-os de filmes e músicas. Alguns pareciam jovens, demasiado jovens. Havia outros a assistir como se fosse entretenimento. E ele fez isso. Estava a rir como se fosse a coisa mais normal do mundo. Fez uma pausa e engoliu em seco. Eu não sabia como sair. E era esse o ponto. Uma vez dentro, está dentro. Will continuou, com a voz firme, mas vazia. Poucos dias depois da festa, recebi uma chamada. Número bloqueado. Tudo o que a voz disse foi, espero que te tenhas divertido, novo príncipe. Depois desligaram. Pensou que era apenas uma brincadeira estranha até que um envelope chegou ao seu escritório. Não estava marcado. Lá dentro estava uma pendrive. Quase não olhei, mas olhei. Era uma filmagem daquela noite,
De mim sentado no sofá, claramente fora de mim. Não me lembro de ter ficado tão fora de mim, mas ali estava eu, a rir-me de algo que nem me conseguia lembrar. Havia uma voz atrás da câmara, a voz de Didi, a dizer: "É assim que o mantemos." Will testemunhou que o medo que sentiu naquele momento era diferente de tudo o que já tinha experimentado. Percebi que não fui convidado para aquela festa. Eu fui iniciado. Disse que foi aí que começou a manipulação. Receberia convites para mais festas. Eu recusei. Depois, de repente, os papéis em filmes para os quais estava a negociar desapareceram. Pessoas com quem trabalhei durante anos deixaram de ligar. Começaram a circular rumores na internet de que eu era gay, instável e traidor. Eu sabia o que era. Era pressão. O Didi não precisava de dizer isso. Apenas deixou claro que o silêncio era o custo da paz. E assim, durante anos, Will não disse nada. Sorria durante as entrevistas, ignorava os rumores e concentrava-se no trabalho. Mas de cada vez que via uma notícia sobre outra pessoa a manifestar-se, Cassie, Don Richard, até o nome de Meek Mill a ser arrastado para isso, pensava: se eles estão a manifestar-se, por que é que eu ainda estou quieto? Olhou em redor da sala do tribunal. Didi não arruinou apenas a carreira das pessoas. Fê-los temer dizer a verdade. E foi isso, disse Will, que o levou finalmente a tribunal. Will fez uma pausa, olhou para o júri e aproximou-se do microfone. Não era apenas um vídeo. Essa era a coleira. Disse que, a partir daquele momento, tudo o que fez parecia ter condições. Explicou que as chamadas seriam feitas através do seu agente. Convites para eventos, reuniões, projetos. Quando dizia não, as coisas mudavam de figura nos bastidores. Eu dizia não a um evento do Didi e na semana seguinte descobria que um projeto que tinha luz verde de repente deixou de ter luz verde. Disse que isso não aconteceu uma ou duas vezes. Tornou-se um padrão. O Didi não precisava de ameaçar as pessoas. Tinha sistemas que faziam isso por ele. Relações públicas, bloggers, produtores. Ele sabia a quem ligar. Sabia como fazer com que os problemas aparecessem do nada e como fazer com que as oportunidades desaparecessem com a mesma rapidez. Will testemunhou sobre um caso específico em 2013, quando foi escalado para uma grande campanha internacional com uma grande marca de luxo. Estávamos em negociação final. Já tinha tirado as fotos do primeiro lookbook. Depois, do nada, deixaram-me cair. Nunca recebi uma razão, mas 2 semanas depois fui convidado para outro evento. Quando recusei novamente, começaram os telefonemas. Blogs de fofocas que publicavam histórias sobre mim que eram coisas estranhamente específicas que só alguém com acesso poderia ter plantado. Disse que era uma guerra psicológica. Começa a sentir-se louco, paranoico, mas depois percebe. Os padrões, os castigos. Percebe que não está a imaginar. Está a ser encurralado. Will disse ao tribunal que conhecia outras celebridades a passar por coisas semelhantes. Alguns deles estão sentados em silêncio agora. Alguns deles têm contratos que não os deixam falar. Alguns deles têm medo de ser expostos da mesma forma. Depois virou-se para Didi e disse claramente: tu não colecionavas apenas pessoas. Tu controlavas-las. E todos sabiam exatamente o que ele queria dizer. Will não se ficou pela manipulação. Explicou que o domínio de Didi não era apenas sobre artistas. Estendeu-se por toda a fundação de Hollywood. Não se podia subir a um palco importante sem esbarrar com alguém que ele ajudou a colocar lá. Will contou que, em tempos, assistiu a uma festa de caridade em 2016, onde, nos bastidores, figuras influentes da música, do cinema, da política e da tecnologia agradeceram a Puff como se ele fosse a cola que mantinha tudo unido. Vi um executivo de uma plataforma de streaming entregar-lhe uma pen USB e sussurrar: só tu tens a versão final. Will não disse o que estava no disco, mas disse que confirmava o que temia. Didi não estava apenas a fazer networking, estava a controlar a entrada. Descreveu momentos em que viu outros atores, rappers e figuras públicas a comportarem-se de forma estranhamente submissa perto de Didi, como se estivessem a tentar cair nas suas graças, rindo demasiado e submetendo-se a ele em todas as conversas. Percebi que muitas pessoas não eram amigas dele. Eles eram os seus sobreviventes. Will testemunhou que uma das razões pelas quais ficou em silêncio durante tanto tempo foi porque achava que falar abertamente o colocaria na lista negra permanentemente. Mas depois percebi que já tinha sido classificado como preto. Silenciosamente. Nenhuma lista negra oficial, apenas sussurros, dúvidas e portas a fecharem-se. Disse que a única razão pela qual se manteve relevante foi porque o seu público, o público, não o deixou desaparecer. Essa é a parte que Puff não controlava, as pessoas. Explicou como, com o tempo, começou a ver as coisas de forma diferente. Começou a revisitar filmagens antigas, fotos de eventos, afterparty, conferências de imprensa, percebendo o quanto a influência de Didi aparecia frequentemente nos bastidores. Ele sempre esteve lá. Se não pessoalmente, então no poder. E então, disse Will,
Chegou o momento em que mudou tudo. A voz do Will tornou-se mais baixa e grave. Fiquei quieto durante 20 anos. Convenci-me de que isso não estava a acontecer ou que não estava a acontecer comigo. Mas depois o áudio começou a aparecer. Disse que a primeira vez que ouviu falar de fitas de áudio secretas a serem tocadas no tribunal, não acreditou. Depois recebi uma ligação. Não da acusação, não de um jornalista, mas de alguém em quem eu confiava. Eles disseram: Will, estás numa destas cassetes. Tocaram ontem. As pessoas estão a comentar. Descreveu a sensação de que o chão tinha desabado sob os seus pés. Eu nem sabia que existia uma fita destas. Mas quando aceitei que poderia ser real, tudo o resto começou a ligar-se. Will disse que esteve acordado a noite toda a reviver memórias. A festa, o apagão, o envelope, os números bloqueados. Era tudo um sistema e eu era uma das vítimas. Disse que o ponto de ruptura não foi o medo, mas a humilhação. Percebi que se não falasse agora, o meu silêncio passaria a ser o meu legado e eu não conseguiria viver com ele. Os meus filhos vão ver essas manchetes. Os meus netos podem vê-los. Eu tinha de falar. Ele contou ao tribunal. Ele próprio ligou para a equipa de acusação. Eu disse-lhes: estou pronto. O que precisarem, quaisquer perguntas que tenham, eu responderei. Olhou para o júri. Não fui apenas coagido. Eu fui enganado. Fui filmado e usado. Depois voltou a olhar para Didi, desta vez com um tom mais áspero. E sabia exatamente o que estava a fazer. Will fechou os olhos por um momento antes de voltar a falar, como se preparasse para reviver algo que lutou para esquecer. Quando a acusação perguntou se eu queria ouvir o áudio, hesitei, disse ele, mas eu sabia que tinha de ouvir. Tocaram a portas fechadas. Sem imprensa, sem júri, apenas o juiz, os advogados e Will. Ouvi-me rir, disse Will lentamente. Era oco. Não era real. Eu parecia bêbado. Não, drogado. Descreveu o fundo do áudio. Música lenta, vozes baixas, um grito ou aplauso ocasional. Depois ouvi o Didi claramente, dizendo algo como: é assim que os treinamos. E então ouvi o meu nome. Diziam o meu nome enquanto faziam coisas que nem quero repetir. Disse que não era apenas humilhante, era horripilante. Há uma diferença entre sentir-se envergonhado e ser despojado da sua humanidade. Aquela fita tirou-me algo. A voz do Will falhou pela primeira vez. Olhou para baixo, recompondo-se, e continuou: nunca consenti em ser gravado. Nunca aceitei fazer parte disso. Mas ele gravou. Guardou. Talvez para usar, talvez só para ter. Explicou que durante anos não conseguiu compreender porque sentia uma ansiedade repentina quando certos nomes eram mencionados e porque tinha ataques de pânico durante entrevistas simples. Agora, sei que é porque não era louco. Estava a lembrar-me de algo que não queria lembrar. Will disse que ouvir o áudio o obrigou a confrontar tudo. A manipulação, a preparação, a traição de pessoas que ficaram paradas a assistir. E ele disse: o que mais o abalou não foi o que ouviu. Foi o que eu não me lembrava. Olhou para o júri e disse: se querem saber o quão poderoso é o Didi, perguntem-se como é que alguém como eu pôde ser silenciado durante 20 anos e nem sequer se aperceber. Quando o depoimento do Will chegou aos média, já era tarde demais para Hollywood fazer o controle dos danos. Os clipes do tribunal tornaram-se virais antes mesmo do oficial de justiça poder dar o reinício. As hashtags explodiram. A nossa vontade fala, a nossa fita assustadora, o nosso arquivo idiota. E, pela primeira vez, o público viu Will não como uma estrela muito refinada, mas como um sobrevivente. Will disse: eu sabia que quando falasse as coisas iriam ficar feias, mas não sabia a que velocidade. Contou como, 24 horas depois de testemunhar, perdeu 2 endossos de marca pendentes. Outro estúdio interrompeu a promoção de um filme que já tinha filmado. Mas ele disse que não tinha importância porque eu já tinha perdido algo mais valioso há anos. A minha voz. Disse que as chamadas começaram a chegar. Eram silenciosas. Textos de atores, produtores e até realizadores. Uns agradeceram-lhe, outros alertaram-no. Um deles disse: não sabe contra quem acabou de declarar guerra. Outro disse: tornou-se radioativo. Will mencionou alguns nomes sem muitos detalhes, alegando razões legais, mas assentiu quando a acusação perguntou sobre pessoas como Kevin Hart, Meek Mill e Lucian Grange. Este não é apenas um problema insignificante. É uma indústria construída no silêncio, e toda a gente está a negociar nessa moeda. Disse também que acreditava que outras pessoas tinham informações podres sobre ele. Sei que depois disto podem aparecer mais cenas. Tentarão pintar-me como instável, como quebrado. Deixo-os. Já não estou aqui para me proteger. Estou aqui para proteger a verdade. Disse ao tribunal que esperava reações negativas, esperava negações e esperava que a equipa jurídica de Didi alegasse que ele estava a inventar tudo. Dirão que sou amargo. Dirão que estou a encobrir algo,
Mas eu pergunto-lhe isso. Se estava a mentir, por que esperei tanto tempo? Por que agora, quando tenho mais a perder do que nunca? Terminou esta parte do depoimento com uma frase que silenciou a sala. Por vezes a verdade chega tarde, mas ainda assim atinge como um trovão. Na sua declaração final, o juiz permitiu que Will falasse diretamente com Didi. Levantou-se da cadeira da testemunha, aproximou-se e olhou nos olhos. Construiu um império a partir da manipulação. Começou. Chamou-lhe sucesso. Chamou-lhe cultura. Chamou-lhe amor. Mas tudo o que construiu foi medo. Didi não respondeu. Ficou ali sentado, imóvel. O seu advogado sussurrando-lhe ao ouvido. Will não pestanejou. Eu vi o que fizeste àquelas miúdas. Eu vi o que me fizeste. Ouvi as coisas que disseste sobre mim quando pensavas que eu não estava a ouvir. Você partiu pessoas por desporto. Então, Will tirou algo do bolso. Uma foto antiga. Esta era eu em 2004, mesmo antes da primeira festa. Este é o homem que eu costumava ser. Apresentou o caso ao tribunal. Não o vejo há anos. Vamos passar a palavra ao júri. Se pensa que isto é só sobre a Cassie ou sobre mim ou uma noite numa mansão qualquer, não está a ver o quadro todo. Trata-se de uma rede de poder criada para silenciar a verdade. E se não o destruirmos, ele continuará a existir. Então, enfrentou Didi uma última vez. Disseste uma vez que ninguém festeja como Didi. Bem, também ninguém mente como você. Voltou para o banco das testemunhas, pegou nas suas coisas e saiu do tribunal sem olhar para trás. E ele fez isso. Ficou ali sentado, pálido, sem pestanejar, com os dedos a tremerem. Porque pela primeira vez em décadas, não era ele quem controlava a sala. Quando Will Smith desceu do banco das testemunhas, não parecia um homem que tivesse ganho alguma coisa. Parecia alguém que finalmente tinha parado de correr. O tribunal continuava tenso, quase sem saber voltar a respirar. Até o juiz pareceu abalado. Alguns jurados tinham lágrimas nos olhos. E Didi, pela primeira vez em todo o julgamento, parecia que não tinha mais nada para dizer. Will não falou com a imprensa quando saiu. Não acenou, não fez pose. Saiu do tribunal de cabeça erguida, mas os ombros carregavam o peso de 20 anos de trauma. Quando questionado mais tarde pelos repórteres se sentia aliviado, terá respondido: alívio não é a palavra certa. Acabou. Mas, fora do tribunal, o mundo estava apenas a começar a reagir. Hollywood entrou em pânico silencioso. Executivos cancelaram reuniões. Agências suspenderam negócios. Realizadores e produtores que antes celebravam Will Smith viram subitamente os seus telefones a tocar com perguntas. As mesmas pessoas que antes diziam que ele era da família estavam agora a emitir declarações clichê de profunda preocupação e compromisso com a verdade. A portas fechadas, foram acionadas equipas de crise. As empresas de relações públicas enviaram memorandos internos a pedir aos clientes que se distanciassem publicamente de qualquer associação passada com o Sr. Combs. E enquanto muitos tentavam fingir que estavam chocados, a internet já fazia o que faz melhor: exibir os recibos. Clipes antigos de Didi a conviver com grandes nomes. Festas onde todos pareciam desconfortáveis demasiado para estarem apenas a festejar. Entrevistas em que os convidados dançavam em torno de perguntas desconfortáveis. Imagens do Will a ser entrevistado há anos e visivelmente a recuar quando o nome de Didi surgiu. E o mais doloroso, dezenas de clipes da era de Um Maluco no Pedaço, onde os fãs dizem agora que Will parecia estar a sorrir através de alguma coisa. Os fãs não ficaram apenas chocados. Eles ficaram furiosos. Furioso que alguém como Will tivesse de carregar isto sozinho. Furioso porque durante anos os sussurros foram chamados de conspiração. E furioso porque o sistema esteve quieto durante tanto tempo. Mas Will não ficou escondido. No dia seguinte ao seu depoimento, publicou uma única mensagem online, uma fotografia a preto e branco de si próprio quando era um jovem ator em 1993, de pé num set de filmagens, sorrindo para o sol. A legenda dizia: ele não sabia o que estava para vir, mas superou. Estou orgulhoso dele. Sem hashtags, sem referir nomes, apenas isso. A resposta foi instantânea. Milhões de partilhas, dezenas de milhares de comentários, celebridades, ativistas e pessoas comuns a agradecer a sua coragem. Mais do que tudo, sobreviventes de abusos. Os homens, em particular, inundaram a publicação